Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande videoaula para vocês. Hoje a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4860. Professor, o que trata essa resolução 4860, né? Essa resolução, ela trata da ouvidoria, a ouvidoria. Essa não é a primeira resolução editada pelo Conselho Monetário Nacional, que trata sobre o assunto ouvidoria. Eu mesmo, como eu sou professor dessa matéria há muitos anos, né? Há muitos anos eu já gravei mais ou menos umas 3 resoluções que versam todas elas sobre o componente organizacional da ouvidoria. Então tá aqui, ok, então bora, vamos estudar esse cara aqui e vou falar para vocês o seguinte, ó, todo concurso, papo reto, você pode pegar todas as provas de bancos aí, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, BRB, Banco do Nordeste, tá? Todos os bancos públicos aí, que o professor Luiz Antônio, o professor Lac, que já teve a honradez de participar e ministrar aula, todas as vezes, preste atenção, que no conteúdo programático está lá, resolução, claro, essa aqui é a resolução 4860, que trata da ouvidoria. Tem outras resoluções que tratam sobre isso. O que acontece? Papo reto com vocês, sempre cai uma questão na prova ou 2 questões na prova. Poxa, professor, então eu vou passar, essa aula vai ter mais ou menos uns 40, 50 minutos. É o tempo necessário de investimento do seu tempo para acertar uma questão de prova. Isso vale muito, gente, tá? É um investimento muito importante isso. Então, vem comigo, vamos lá. Caderninho na mão, prestar atenção, foco na aula. Né? Se você estiver cansado, isso aqui é um tipo de aula que você não pode assistir cansado, porque é questão quase certa na sua prova. Ouvidoria. Professor, o que diz ouvidoria? Né? Ouvidoria foi um movimento que aconteceu no Brasil lá nos anos 2000, né? 2000, foi até 2015, um movimento muito grande de quê? De querer aproximar a instituição, não somente instituições financeiras, mas como um todo, né? Ou seja, aproximar a instituição com o quê? Com o seu cliente, tá? Com o seu usuário. Daí criaram-se o quê? A ouvidoria. Esse conceito de ouvidoria, ele foi crescendo. Tá? Inicialmente era abrir um canal de comunicação direto, tá? Direto com alguém que ia ouvir essa solicitação. E aí, professor? Aí virou o quê? Um grande instrumento de gestão, um grande instrumento também de fidelidade bancária, né? Bancário, no caso do setor bancário, por quê? Porque ele passou também a atuar, contribuir nas resoluções das demandas. E claro, né, você pega aí um sistema bancário, papo reto com vocês, onde a sociedade odeia, tá? O juízo de valor, no geral, das organizações em relação às instituições financeiras, não é tão positiva, não. Tá? Porque o juro é um dinheiro maldito. Você paga o juro e nunca mais você vê de volta. Tá? Você não tem uma... Né? Tudo bem que te socorreu, tal, mas... mas eu paguei 2 vezes o valor do negócio, é o tal do juro. Então existe o quê? Exige sempre um conceito, um juízo de valor, não tão quanto positivo, né? Então a ouvidoria, ele veio aí nesse sentido, né? De dar mais credibilidade às instituições, de criar um canal de comunicação e um setor de resolução. E claro que esse é o componente organizacional foi evoluindo com o tempo até chegar nesse formato. Vamos lá, aula maravilhosa, aula gostosa, aula rapidinha, né? Resolução do Conselho Monetário Nacional 4860 de 2020, né? Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, né? Objeto da lei, da resolução, né? Ele vai falar da Constituição, né? Ou seja, ele vai obrigar as instituições, né, autorizadas a funcionar pelo BC a implementar sistemas de ouvidoria. E ele vai tratar como irão funcionar. Olha aí, 2 objetos. No final dessa aula, se você quiser fazer aí, né, gente, uma breve avaliação da retenção do conteúdo que você teve, é só você se perguntar. Tá? Fazer a segunda pergunta, como é que vai se constituir e como é que vão funcionar a ouvidoria. Aí você vai ter aí um diagnóstico aí do seu desempenho de aprendizagem.
Bacana, né? Ok, ótimo. Então vamos embora, né? Componente organizacional. Professor, o que significa componente organizacional? Isso vale a pena explicar, né? Então essa palavra componente organizacional, eu posso falar para vocês o seguinte, que é a criação... mas esses meus canetões aqui, eu tô brigando muito com esses caras, né? Engraçado, tem tinta, né? Olha aqui, só eu que uso, eu sempre tampo a cabecinha do bicho aqui e fica assim, né? Ó, louco, o que será que... Né? Ó, criação de quê? Ó, de unidade organizacional responsável pela ouvidoria. Ou seja, vai ter uma caixinha dentro do organograma da empresa, tá? Dentro do organograma da empresa, que esse organograma, que é o componente organizacional, que ele vai ser o quê? Responsável, ou seja, ele vai ser oficial, tá? Ele vai ser formalizado. Aí, ó, ele vai ser constituído. Então, esse é o componente, é uma unidade, tá? Uma unidade responsável. Pode ser uma gerência, pode ser uma assessoria, pode ser uma diretoria, tá certo? Pode ser qualquer tipo de unidade. Vamos embora. Tá? Componente organizacional. Por isso que é componente organizacional, sim, né? Aí eu falo para vocês com bastante orgulho, né? Que eu, professor lá, que não sei se vocês sabem aí, mas eu tenho formação em administração, inclusive me considero administrador. Então eu tenho bastante aí facilidade em relação a esses entendimentos, né? Objeto e o âmbito da aplicação. Como sempre, né? Sempre tem o objeto. Tá? O objeto nós já vimos, está lá na ementa, né? Esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento do componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Pronto, esse é o objeto, né? É o quê? Obrigar as instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central, né, a criar e vai disciplinar o seu funcionamento. Bacana, né? Artigo 2º, vai falar o quê? Âmbito de aplicação. Tá? Âmbito de aplicação, ou seja, quem será obrigado a obedecer esse dispositivo a essa resolução? Pode cair na prova? Com certeza que pode, você tem que saber. E onde que está escrito isso? No artigo 2º. Artigo 2º. O componente organizacional de ouvidoria deve ser constituída pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham, vamos lá, olha só, quem que é obrigado? Pessoas naturais, pessoas físicas, né? Olha, agora começaram aí a colocar pessoas naturais, né? Pessoas físicas, né? Inclusive empresários individuais ou pessoas jurídicas classificadas como micro e pequenas empresas. Então é o seguinte, todas as instituições autorizadas a funcionar, tá certo? Que tenham clientes, primeiro, ó, pessoas naturais, isso tem que estar no seu caderno, tá? Empresários individuais, pessoa jurídica, que é classificado como microempresa e pequenas empresas de pequeno porte, claro, de acordo com a lei da micro e pequena empresa, né, que é a lei complementar 123, elas estão obrigadas aí, essas instituições aí, tá certo, e criarem esse componente. Professor, por que isso, né? Porque você verifica aqui o seguinte, né, que estão criando a ouvidoria, né, para quê? Aí é massa, né, grande massa, né, povão, né, aí ó, é um segmento aí mais assim, popularizado, né? Então esse é o objetivo. Isso aqui é novo, isso aqui não estava nas outras resoluções, né? Aí vem, isso aqui é a regra geral. E agora, professor? Regra geral de quem é obrigado a criar, né? Claro, você tem que entender o seguinte, poxa, eu vou criar uma unidade, é despesa para a instituição, cara, vai ter que ter uma pessoa responsável, vai ter que ter equipe, vai ter que ter telefone, vai ter que ter mesa, computador, energia, café, e assim por diante, contrato de trabalho, CLT, impostos, tudo. Então é despesa para a organização. Tá? Então é o seguinte, a organização, quando vai criar uma despesa, ela vai avaliar. Por que ele vai criar essa despesa? Nesse caso aqui, porque é obrigado, e nesse caso aqui também, que ele quer criar o quê? Um relacionamento, um canal de comunicação maior com as pessoas. Quem que não é obrigado a criar esse dispositivo? Ficam dispensados de constituir a ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsa de valores, né? Bolsa de valores, de bolsas de mercadorias e futuros, ou bolsas de valores e de mercadorias e futuros, que desempenham exclusivamente funções de liquidante e custodiante central. Então, eles exercem o quê? Ó?
liquidação e custodiante central, né? Prestando serviços a bolsas ou aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas, né? Ou seja, não é povão, já é um público bem específico. Se é um público bem específico, então a organização falou, vocês não precisam ter essa despesa aí, ter esse investimento com a ouvidoria, né? Ok, e agora, pessoal, qual que é a finalidade? Né? Olha só, aqui é o quê? O Conselho Monetário Nacional através do Banco Central do Brasil, que é o órgão supervisor, é o órgão fiscalizador do quê? Do Sistema Financeiro Nacional. Ele fala, a ouvidoria tem por finalidade, duas finalidades, né? Olha aí, atender, né? Em última instância, as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiveram sido solucionados nos canais de atendimento primário da instituição. Olha que coisa interessante, né? Ouvidoria não é uma central de atendimento, não é um saque. Ali atende-se, sim, mas olha, boa questão de prova. O atendimento a ser realizado pela ouvidoria é de última instância. Vou ler de novo pela importância do assunto. Última instância, as demandadas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiveram, olha aí, ó. Ah, porque se tiver, acabou o atendimento, encerra o protocolo, né? Ter sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Então, toda instituição, claro, tem aí a sua linha de frente primária para atender as solicitações dos clientes, ok? Vamos lá. Segunda finalidade, olha aí, atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Então é um canal de comunicação, tá? Um canal de comunicação do usuário entre a instituição, tá? Eles vão ter bastante autonomia, a gente vai ver isso aqui, né? Que o setor de auditoria tem muita autonomia, eles podem adentrar aí em todo e qualquer lugar dentro da organização, né? Olha aí, usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Então ele pode estar aí sendo acionado para mediar conflitos, né? Parágrafo único, vem comigo aqui, né? Para os efeitos dessa resolução, consideram-se primário, ó, atendimento primário, né? Ó, atendimento primário, né? Então ele traz o quê? Um conceito disso, né? O atendimento habitual, realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país, e os serviços de atendimento ao consumidor, SAC, de que trata o decreto tal, né, de decreto 6.523 de 31 de julho, tá, de 2008, né? Inclusive tem aula gravada minha desse decreto aí, que trata sobre os saques, né? Bacana, então isso aqui é o quê? É a finalidade, vamos embora, né? Ok, então você criou, né, a auditoria, né? Você criou lá, você viu o âmbito, a regra do legislador. Capítulo 1º, tá? Objeto e âmbito de aplicação, campo de aplicação. Ok, nós já vimos isso. Capítulo 2º, qual é a finalidade? São dois, né? Última instância, atendimento de última instância e o quê? Canal de comunicação. Canal de comunicação, inclusive, serve o quê? Como mediação de resolução de conflitos, né? Capítulo 3º, olha a sequência, tá? Você está estudando o quê? Ouvidoria. Ouvidoria é um produto. Esse produto é um produto que vai ser um componente organizacional, ou seja, vai ser uma unidade, vai ser uma caixinha, vai ter as pessoas responsáveis por ele. E nós vamos criando, ó. E agora, da organização. O que é essa organização aqui? Aqui nós vamos tratar dos assuntos necessários e importantes e as diretrizes para a criação dessa caixinha que ele chamou de componente organizacional, que eu chamo de unidade organizacional. Unidade administrativa também. Da organização, artigo 4º. A estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Tá aí, né? Então, ele tem que ser compatível. Ok, né? Se o banco for gigante, vai ter que ter uma ouvidoria gigante, né? Parágrafo único. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesse ou de atribuição. Você tem que entender o seguinte.
A ouvidoria é uma unidade organizacional que tem um produto. Qual que é o produto da ouvidoria? Nós já vimos, tá? Última instância e um canal de comunicação. Ele quer resolver conflitos. Ou seja, é uma unidade dentro da organização que entende-se como neutra. Neutra. Tá certo? Neutra. Então, o que acontece? Vamos colocar lá o diretor, tá? O diretor lá, ó, negociação de produtos e serviços. Vamos colocar lá o diretor da carteira de pessoas físicas, tá? Você sabe que pessoa física, se é uma instituição que opera com pessoa física, ela tem a obrigação de criar auditoria. Não é isso que nós vimos lá atrás? Beleza. Então tá lá, tem uma diretoria lá de pessoas físicas, né? Que chamou de pessoas naturais. Bingo! Aí é o seguinte, né? O que acontece, né? A ideia do Banco Central, do Conselho, é muito importante, é muito plausível, de se elogiar. Vamos lá, que um cliente lá vai lá, tá? E tem um problema lá com o serviço bancário da sua conta pessoa física. Tá com problema. E aí, professor? Cara, ele vai para a ouvidoria, só que a ouvidoria pertence a essa unidade organizacional, a essa diretoria. Ou seja, vai colocar-se como suspeito para resolver isso. Então o legislador sabiamente falou, olha, essa unidade organizacional, esse componente organizacional, essa unidade administrativa chamada de ouvidoria, ela não pode pertencer a determinadas áreas bancárias para não gerar conflito de interesses. Ele tem que ficar o quê? Afastado disso. E normalmente eu digo para vocês que o componente organizacional de ouvidoria fica próximo do presidente da organização, próximo do que lá do 01, próximo ao conselho, entendeu? Eles retiram, né, para tirar o quê? Para dar mais autonomia, para dar mais transparência, mais liberdade de atuação. Então isso que diz o parágrafo único, né? Então vou olhar de novo. Então essa componente, essa caixinha, ela não pode estar vinculada à componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuição. Pronto. Tá aí. Tem que saber? Tem. Potencial questão da prova? Claro, eu cobraria isso. Se você entendeu isso, eu tenho que te fazer uma outra pergunta para consolidar o seu conhecimento. Que é o seguinte, tá? Que é o seguinte. Quais são as áreas de conflito de interesse? O legislador facilitou a sua vida. No próprio texto, ele traz quais são. Unidades responsáveis por negociação de produtos e serviços. Não pode. Gestão de riscos. Não pode. Auditoria interna e conformidade compliance. Não pode. Então, nessas unidades, tá, não é permitido, tá, a caixinha está dentro dessa unidade organizacional. Potencial questão de prova, tá? Vamos embora, vamos continuar, né? Artigo 5º. É admitido o compartilhamento das ouvidorias das instituições observadas as seguintes situações e regras, né? Então, compartilhamento de ouvidoria, né? Já falei, já cantei a pedra para vocês. A ouvidoria é despesa? Claro, você vai ter que ter um ouvidor, esse ouvidor deve ser muito bem pago. Normalmente o ouvidor recebe aí uma remuneração compatível com o diretor, porque você tem que dar status para o cara, você tem que dar poder para o cara, você tem que pagar por isso, né? Então o que acontece? A ouvidoria há um custo, né, com a ouvidoria. Então ele fala compartilhamento. Sim, então eu sou um conglomerado, eu posso pegar a sua ouvidoria e atender outros setores? Pode. Então o legislador aqui pensou aí no bolso do banqueiro, né? Olha aí, ó. O que ele pode compartilhar a ouvidoria? A instituição integrante do conglomerado composto por pelo menos 2 instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. Então são 2 instituições. Pode ser uma para as 2? Pode. Pode ter 3 instituições, uma para as 3? Pode. Claro, né? Tá aí, é um outro setor, né? 2. A instituição não enquadrada no disposto do inciso 1 no caput pode compartilhar a ouvidoria constituída. Primeira hipótese. A. Empresa ligada,
conforme definição que trata o parágrafo 1º, ou, tá? Parágrafo 1º dessa lei aqui, né? Ou, desse artigo, aliás, ou associação de classe a que seja afiliada ou na Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros, nas quais realize operações, né? Então ele pode compartilhar. Vamos lá para o parágrafo 1º. Vamos aqui, inciso terceira hipótese, né? A cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central pode compartilhar a ouvidoria constituída na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo. Então tem uma cooperativa federal. Tem uma, então daqui o regional pode utilizar? Pode utilizar. A cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central, que é o item de cima, pode compartilhar a ouvidoria constituída em cooperativa central, federação cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria. Então essas são as hipóteses de quê? De compartilhamento desse precioso componente organizacional, né? Parágrafo 1º. Para o efeito do disposto no inciso 2, a linha A, vamos lá, 2A, empresa ligada conforme definição que trata, ok? Agora ele vai falar qual que é a definição, olha lá. Consideram-se ligadas entre si. Olha aí, conceito de empresa coligada, tá? As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as empresas não autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2 pontos. As quais participe com 10% ou mais do capital da outra, direta ou indiretamente. Se uma tem 10% do capital e ela tem auditoria, ela pode compartilhar a sua ouvidoria, né? Na auditoria, a ouvidoria. B, 2. As quais acionistas com 10% ou mais do capital de uma participem com 10% ou mais da capital da outra, tá? Direta ou indiretamente. Bacana. Então, isso aqui é o conceito de ligadas entre si, né? Parágrafo 2º. O disposto do inciso 2, a linha A, do caput não se aplica aos bancos comerciais, bancos múltiplos, né? Caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento financeiro. Inciso 2, a linha A. Então, vamos lá. Tá? Inciso 2, né? A linha B, aliás, né? Aqui, né? Inciso 2, a linha B ou A, desculpa, vamos voltar lá só para ter certeza, né? Inciso 2, a linha B de bola, né? B de bola, tá? B de bola. O que diz o B de bola? Ó, inciso 2, B de bola. Associação de classe que seja afiliada ou bolsa de valores. Então, isso aqui não se aplica o quê? A essas entidades, bancos comerciais, bancos múltiplos, né? Parágrafo 3º. O disposto no inciso 2, a linha B e 4 do caput, somente se aplica à associação de classe ou bolsa que possui código de ética de autorregulação efetivamente implantado ao qual a instituição tenha aderido. Então, ele tem aí, para você fazer esse compartilhamento ainda, essas situações tem que ter o código de ética e o código de autorregulação bancária, né? Fechou? Então, nós falamos do componente organizacional. E agora, do funcionamento. Como é que vai funcionar? Tá? Então, aqui agora o capítulo 6º, do funcionamento. As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades, ou seja, agora aqui são as competências. O que a ouvidoria tem que fazer no mínimo? Quer dizer, está obrigando as instituições a criar uma caixinha. Ela cria uma caixinha, uma unidade para desenvolver algum serviço. Quais são os serviços que ela irão prestar? Aqui tá, vou ler uma a uma, porque isso aqui é muito importante, né? 1, vamos lá. Atender, registrar, instruir, analisar e dar andamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal, protocolo, número, anotado, né, papel, eletrônico, né, adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços. 2, prestar
esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta. Pessoal, não entendi. Cara, eu uso muito ouvidoria. Quando eu estou fazendo serviço, eu vejo que estou sendo enrolado, que está demorando, está travado, eu vou lá, imediatamente eu pego a ouvidoria, já toco lá na ouvidoria. Eu tocando lá na ouvidoria, o que vai acontecer se eu tocar lá na ouvidoria, né? Vai abrir um chamado lá, os caras vão dentro do banco, não está cobrando eles têm obrigação de responder a ouvidoria, sob pena de punição. É verdade, pena de punição. 3. Outro produto. Encaminhar resposta conclusiva. Não é qualquer tipo de resposta, né? Para a demanda no prazo previsto. Então, olha aí, então encaminhar resposta conclusiva, é o canal de comunicação, né? Manter o conselho da administração ou na sua ausência, a diretoria da instituição informando sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los. Então, eu entendo que a ouvidoria é um mecanismo muito importante também de consultoria interna, né? Então, esses aqui são os produtos da ouvidoria, né? Parágrafo 1º. O atendimento prestado pela ouvidoria. Primeiro, o atendimento, o serviço, deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante. Então tem que ter um número de protocolo. 2. Deve ser gravado quando realizado por telefone e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico arquivado na respectiva documentação. Deve ser gravado quando realizado por telefone. Boa questão de prova. Tá? Como é que o cara vai cobrar isso na prova? Ele vai colocar no comando da questão, um casinho lá, que fulano tá lá, papapá, recebeu um atendimento, gostou muito, né? Via telefone, aí vem a pergunta, né? E esse atendimento, mesmo já solucionado, deve ser totalmente gravado, parcialmente gravado, só os pontos importantes, não sei o quê. Ele vai, assim que cobra, assim que é cobrado na prova, ó, deve ser gravado quando realizado por telefone e quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação. E, finalmente, o atendimento deve abranger, letra A, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário. É claro, né? Então o cara não passou pelo atendimento primário. Atenção, pode cair também. Não passou pelo atendimento primário, não é objeto de ouvidoria. Lá é de última instância. Só depois que ele não resolver a demanda dele no atendimento primário que ele poderá ir até a ouvidoria. Isso pode ser cobrado. B. As demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil por órgãos públicos ou outras entidades públicas e privadas, né? Fechou, né? Parágrafo 2º, né? Vamos lá. Professor, tem prazo para atendimento das demandas? Claro que tem prazo. Prazo importante. Qual é o prazo? 10 dias úteis. O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período limitado ao número de prorrogações a 10% do total das demandas por mês, devendo demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Ok? Prazo. E aí, prof? Siga minhas orientações. Prazo tem que estar no seu caderninho. Regra geral, 10 dias úteis. Pode ser prorrogado? Pode. Em caso de prorrogação, primeira observação, pelo mesmo período, 10 dias úteis. Segundo, o demandante tem que ser comunicado da prorrogação do prazo para o atendimento de sua demanda. Terceiro, a quantidade máxima de prorrogações é de 10% do total das demandas da ouvidoria. Isso tem que estar no seu caderno. Sem auto-engano, não pode ter preguiça. Artigo 7º.
As instituições referidas no artigo 2º, aquelas que são obrigadas a ter ouvidoria, pessoas naturais, microempresas, não é isso? Microempresas, empresas de pequeno porte, né? Microempresário individual, né? Devem manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma... então ele tem que estar lá. Então tem que ter um sistema aqui é do funcionamento. Nós estamos estudando o funcionamento. Vocês percebem o que é o funcionamento? Isso aqui são as diretrizes e regras para quê? Para que instituições implementem isso nos seus bancos, nas suas ouvidorias. Manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a registrar o histórico de atendimento, as informações utilizadas nas análises e as providências adotadas e controlar o prazo de resposta. 2. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, a sua finalidade, as suas atribuições de forma de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços, né? Então aí nós temos aí os requisitos, né? Tem mais, né? Vamos lá. 3. Garantir o acesso gratuito. Opa, olha aí, né? O examinador pode querer cobrar, falar, olha, para ter acesso à ouvidoria é necessário a cobrança de uma taxinha. Não, é gratuito o serviço, né? E dos usuários ao atendimento da ouvidoria por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser, olha o número do telefone, divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como, né, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial. Isso aqui é pouco, porque é a relação ao telefone, informando nos extratos, comprovantes, tem que se informar o telefone da ouvidoria, nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda, de publicidade e demais documentos que se destinam aos clientes e usuários. E inserido e mantido permanentemente atualizado em sistema de registro de informações do Banco Central. Então ele tem que estar informando no Banco Central aí qual que é o telefone dele. Ou seja, o que o legislador está falando aqui? Olha, instituições, não basta você criar, você tem que dar ampla divulgação. Para quê? Para que as pessoas possam acessar esse sistema, né? E parágrafo único, né? Vamos lá, último aqui, o último item do funcionamento, né? Muitas regras de funcionamento. As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria devem permanecer registradas no sistema mencionado no inciso 1 pelo prazo mínimo de 5 anos contados da data da protocolização da ocorrência. Professor, qual que é o prazo de arquivamento? 5 anos, tá? A gravação, 5 anos. Então, prazo de 5 anos aí, elas deverão estar registradas, né? Eu acho hoje em dia prazo de 5 anos muito, né, cara? Eu mesmo, né, cara? Quando eu fui usar, no máximo, pouco tempo, né? Mas tudo bem, né? 5 anos é o de praxe no Brasil, o prazo, né? Vamos lá. Capítulo 5, das exigências formais, tá? Agora vamos lá, capítulo 5, das exigências formais. Ou seja, o que eles deverão constituir, né? Quais são as obrigações para constituir esse componente? Primeira obrigação, vamos lá. O estatuto, deve constar no estatuto, ou seja, ele é oficial. O estatuto ou contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor de forma expressa sobre os seguintes aspectos. Ou seja, olha aí o Banco Central dizendo, bancos, vocês vão ter que alterar o seu estatuto para garantir a inclusão do componente organizacional da ouvidoria. A finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria. Os critérios de designação e destituição do ouvidor. Olha aí, designação, ouvidor é um cargo importante. Então, lá no regimento interno, você deverá o quê? Constar quais são os critérios para a designação. Esse ouvidor, ele tem certa estabilidade, ele só poderá ser destituído de acordo com as regras contidas aonde? Lá no contrato social, no estatuto. Regras de destituição do ouvidor. Está dando uma proteção ao ouvidor. O tempo de duração do mandato do ouvidor, então ele tem um mandato, tá? Por isso que tem estabilidade, fixado em meses, e o compromisso formal no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para
que sua atenção seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. Olha, ele está dando todas essas garantias aí à ouvidoria para poder operar. B. Assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de sua atividade no cumprimento de suas atribuições. Né? Olha aí, muitas obrigações. Né? Então, ou seja, olha a importância. Ouvidoria é um componente que tem que estar no estatuto, tem todas essas garantias. O ouvidor ele tem um mandato. Tá? E as regras de provimento e de vacância tem que estar no estatuto. Ele tem um mandato em meses. Né? Olha que coisa legal. Né? Para que isso? Para ele ter liberdade de atuação. Os aspectos mencionados no caput devem ser incluídos no estatuto ou contrato social da primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria. As alterações estatutárias e contratuais exigidas por essa resolução, relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista do artigo 5º. O que diz o artigo 5º? O artigo 5º é onde ele pode compartilhar a sua ouvidoria. Né? Incisos 1 e 3 podem ser promovidas somente pela instituição que constituir a ouvidoria. 3. Né? As instituições que não constituírem ouvidoria própria em decorrência da faculdade prevista no parágrafo 5º, incisos 2 e 3, ou seja, elas vão participar de outra ouvidoria, né? Devem ratificar a decisão na primeira Assembleia Geral ou na primeira reunião da diretoria realizada para tal decisão. Ou seja, a diretoria executiva falou, não, nós não vamos, a gente vai aderir a outra ouvidoria, que é possível, a gente viu as hipóteses, né? Tudo bem, você tem que constar isso, tem que avisar em Assembleia ou na próxima reunião da diretoria. Tá? Ok. 9. As instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e o diretor responsável pela ouvidoria. Olha aí, tem que designar. Então, o Banco Central, que é o banco fiscalizador, supervisor do sistema, ele quer saber quem são os ouvidores. Tá? Por quê, professor? Porque o Banco Central também tem ouvidoria. Né? E pode ter certeza que a ouvidoria do Banco Central vai entrar em contato com essas ouvidorias, então ele tem que ter o cadastro aí atualizado. E também para ver se está fazendo acontecer, se está cumprindo as regras. Isso aqui são todas obrigações. Né? Parágrafo 1º. O diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração e de recursos de terceiros, para não entrar em quê? Para não entrar em conflito, né? Ah, professor, ele pode ser diretor de relações públicas? Pode, por quê? Porque ele não é diretor de administração e nem de recursos de terceiros, né? Parágrafo 2º. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimentos, associações de poupança, empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações com arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da regulamentação, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto de diretor responsável pela ouvidoria. Ou seja, o que acontece aqui? Essas instituições aqui elas são obrigadas a ter a diretoria da ouvidoria, Caixa Econômicas, bancos múltiplos, comerciais, porque são muito grandes, né? Elas são muito grandes, então ela tem condições de arcar com essa despesa. Nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesse ou de atribuição. Ele está repetindo um dispositivo para deixar claro que o auditor é um cara independente, um cara transparente, que ele não está sujeito a subordinações aí de conflitos de interesse. Então, isso deixou claro o legislador. Continuando. Artigo 10. Nas hipóteses previstas no artigo 5º, que é compartilhamento da ouvidoria, tá? O ouvidor deve responder por todas as instituições que compartilhem a ouvidoria, óbvio, né? Integrar os quadros da instituição que constitui a ouvidoria, ou seja, ele tem que ser empregado, carteira assinada, né? Empregado de carreira
que ele vai ser ouvidor, ele vai ter um mandato, né? Ele vai estar ali provisoriamente, né? Ah, professor, né? Ele vai ocupar o mandato? Vai se ocupar o mandato provisoriamente, vai ser nomeado. As regras de destituição estão aonde? Estão lá lá no estatuto, né? No estatuto, no contrato social da empresa. Artigo 11. Para o cumprimento do disposto do caput do artigo 9º, o artigo 9º ele fala da designação que tem que estar, o Banco Central tem que ter, a instituição financeira tem que designar e informar o Banco Central de quem que é o sujeito, né? Ok. E na hipótese do artigo 5º, o que é o 5º? O 5º do compartilhamento, inciso 2. Inciso 2 é aquela questão lá de instituição não enquadrada no dispositivo 1, pode, né? É aquela de cooperativas e assim por diante, né? Devem 1. Designar perante o Banco Central apenas o nome do respectivo diretor responsável pela auditoria e informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, da Bolsa de Valores, da Bolsa de Mercadorias e Futuros, ou da Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros, ou da entidade ou empresa que constituir a ouvidoria, né? Então esse aqui é o capítulo aí que trata aí do compartilhamento, né? Da organização lá da ouvidoria, né? Pronto, né? Vamos embora, né? Outro, prestação de informações, né? Claro, a ouvidoria, a primeira informação que ela tem que prestar é para o cliente, para o usuário. E claro que ela tem que prestar informações para quem mais? Para o Banco Central. Outro, para a própria instituição, pelo conselho, né, conselho de administração, pela diretoria. Para quê? Para servir essa informação de retroalimentação, de gestão, inclusive. Artigo 12. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo referentes às atividades desenvolvidas pela ouvidoria nas datas base 30 de junho e 31 de dezembro. Olha, boa questão de prova, né? Então, olha aí, o diretor responsável pela auditoria, né? Ele tem que fazer relatório semestral, data base 30 de junho e 31 de dezembro, quantitativo e qualitativo. Os relatórios que trata o caput devem ser encaminhados à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Ou seja, esse relatório, que é a obrigação de prestar informações, tem que ir para a administração do banco, né, da instituição, que pode ser o conselho de administração ou a diretoria. Um ou outro, né, ou os dois, né? Ou para a auditoria interna. Não tem auditoria interna, mas tem um comitê de auditoria que é obrigado. Tem que encaminhar para quê? Para a auditoria para certificar o que está acontecendo, né? Para ele fazer até as suas auditorias. Prestar informações ainda. As instituições do artigo 2º, que são obrigadas a obedecer, devem divulgar semestralmente nos respectivos sítios eletrônicos da internet as informações relativas às atividades desenvolvidas pela auditoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade de atendimento que trata o artigo 16. Professor, o que trata o artigo 16? Ele fala do sistema de avaliação, de avaliação. Ou seja, ele não quer só implementar a ouvidoria, ele vai traçar o quê? Parâmetros para se avaliar a auditoria. Artigo 14. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades de ouvidoria. Então tá aí para vocês aí, né? Fechou, né? Ótimo, né? Certificação. O que acontece? Ele quer, aqui a ideia do legislador é muito simples. Ele deseja que a ouvidoria ela seja de qualidade. Então ela quer que ela seja o quê? Qualificada, certificada, né? Ah, ISO, não sei das contas, exatamente, isso aí. Ele quer ter um papelito lá para certificar que ele atende os padrões necessários, desejados, né? As instituições referidas no artigo 2º devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no artigo 6º, que é do funcionamento, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade reconhecida de capacidade técnica. Ela quer uma certificação, né? Ou seja, qualidade, né? O exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relativos à ética,
aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos. Então, ele quer certificar que a ouvidoria tem a capacidade ética, conheça os direitos do consumidor e a mediação de conflitos. Parágrafo 2º. A designação de integrantes da ouvidoria, os referidos no caput, fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação, além do atendimento às demais exigências dessa resolução. Ou seja, né, para você designar pessoas, olha que coisa interessante, né? Ah, professor, eu quero trabalhar na diretoria lá da ouvidoria. Quero ser ouvidor, professor. Beleza. Para você ser ouvidor, para ser designado ao cargo de ouvidor, você deverá ser certificado. Você tem que ter o curso, você tem que ter o papel, né? Você vai fazer um exame de certificação, além do atendimento às demais. Então, essa certificação vai ter conteúdo de ética, conteúdo de direitos dos consumidores e mediação de conflitos, no mínimo. No mínimo. Tá? Isso aqui é no mínimo, tá? No mínimo. As instituições referidas no caput devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria em relação aos temas mencionados no parágrafo 1º. Ou seja, tem que ter qualificação permanente aí, né? O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Então, o diretor responsável ou ouvidor, para ser ouvidor, ele tem que ter o certificado o curso, né, alguma coisa assim, falando que você está apto a exercer as funções aí de ouvidor, né? Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no artigo 5º, que é de compartilhamento, ok, aplica-se o disposto nesse artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade ou empresa que realize as atividades mencionadas. Ou seja, cara, se eu estou pegando carona na auditoria de outros, ouvidoria de outros, né? Claro que eu vou ter que pegar carona na ouvidoria que seja certificada também, né? Isso é óbvio, né? Nem precisava, mas ele quis aí deixar registrado. Vamos lá, terminando aí, né? Capítulo 8. O que ele fala no capítulo 8? Ele fala da avaliação direta da qualidade do atendimento prestado. Ou seja, o legislador aqui se preocupou com o componente organizacional, tá? Ele seja avaliado internamente, para melhorar o serviço. As instituições referidas no artigo 2º, aquelas que são obrigadas a constituir a ouvidoria, devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. O disposto no caput aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicos, sociedade de crédito, financiamento e investimento. A avaliação direta de qualidade deve ser, primeiro, olha só, ele trata desses detalhes, estrutura de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e o 5 o mais alto, né? Digite 1, né, entre 1 e 5, tá aí. Então eles estão ali, então eles têm uma obrigação de colocar esse critério, né? Foi bem detalhada essa ouvidoria, esse dispositivo aqui não tinha nas outras, né? De avaliação, de certificação, nada disso tinha, isso aqui é tudo novo. Disponibilizada ao cliente, o usuário, ou até um dia útil após encaminhamento da resposta conclusiva que trata lá o serviço, ok. Concluída até 5 dias úteis após o prazo que trata o inciso 2, né? Então tem que disponibilizar para o cliente o sistema de avaliação aí, tá? Até um dia útil, mas normalmente é até na hora, né? Na hora que ele recebe isso aí, né? Os dados relativos à avaliação, né? Devem ser armazenados de forma eletrônica em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 anos. Contados da data da avaliação realizada pelo cliente usuário. Então, atendimento e avaliação, 5 anos, né? Ok. Remetidos ao Banco Central do Brasil na forma por ele definida. Então, ele tem que receber aí sempre essas informações do Banco Central. Pronto, terminamos aí praticamente disposições finais aqui. Vamos dar só uma lida aqui para a gente passar artigo ao artigo, porque eu gosto de estudar resolução assim, gente, artigo por artigo, né? O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados que trata o artigo 6º, tá? Bem como a gravação eletrônica de atendimento, devem permanecer à disposição
do Banco Central do Brasil, pelo menos no prazo de 5 anos. O número do telefone para acesso gratuito à ouvidoria e aos dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados no sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. O disposto do caput deve ser observado, inclusive pela instituição que não constituiu componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no artigo 5º, né? Acabou, né? O Banco Central do Brasil poderá adotar medidas necessárias à execução do disposto. Ficam revogadas, né? Essa aqui, ó, 4433, ó, era a ouvidoria anterior, depois a 4629. Eu tenho essas duas aulas gravadas na LAC, cara, né? Tenho essas duas aulas e agora estou com 4830, né? Olha aí. 3 gerações de ouvidorias, né? Essa resolução entrou em vigor no dia 1º de dezembro de 2020. Roberto de Oliveira Campos Neto, né? Filho do antigo senador e deputado federal aí, né? Roberto Campos, né? Certo? Campos, né? Roberto Campos, cara. Puta, o cara... Ele era um dos maiores economistas que o Brasil teve, cara. Com certeza, né? Bacana, terminamos aí. Uma aula curtinha aí, uma aula importante que vai cair na sua prova. Olha aí, vamos falar de vencedor aí, Ayrton Senna da vida, né? A verdade é que todo mundo vai te machucar. Só você tem que escolher por quem vale a pena sofrer. É isso mesmo, né? Eu acho que eu já teria essa frase aqui nesse curso aqui, né? Pessoal, um forte abraço, fique com Deus aí, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau! Clique like.